Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 223 do citado Código, e eu destaco para vocês que, enquanto eu preparava essa aula, ela ficou muito extensa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa aula em dois, tá bom? Essa é a primeira parte do estudo e, posteriormente, nós planejamos publicar também a segunda parte do estudo, ok? Na aula de hoje, daremos uma noção mais geral desse dispositivo, considerando a sua literalidade e a correspondência também com outros artigos aqui do Código de Processo Civil. Estudaremos um pouquinho de preclusão, entenderemos a classificação tradicional da preclusão. E na próxima aula, nós pretendemos aprofundar mais isso e ver, inclusive, bastante jurisprudência, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a leitura do dispositivo legal. Diz aqui que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Então, nós vemos aqui que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. E no parágrafo 1º nós vemos o que é justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, é justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Já no parágrafo 2º, nós temos aqui a consequência do reconhecimento da justa causa. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinalar. Então, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinalar. Pessoal, nós estamos aqui tratando do tema preclusão, tá bom? Preclusão. E a preclusão, tradicionalmente, é dividida em preclusão temporal, preclusão consumativa e preclusão lógica. O que é preclusão temporal? Preclusão temporal é a perda do direito de praticar o ato processual em razão do quê? Do esgotamento do prazo. Então, a temporal é a perda desse direito em razão do esgotamento do prazo. Já a preclusão consumativa indica que o ato processual só pode ser praticado uma única vez, de modo que, se for praticado, a parte não poderá praticá-lo novamente, alterá-lo ou substituí-lo. Veja, por exemplo, que depois de oferecida a contestação, o réu não poderá emendá-la para acrescentar uma nova preliminar. Então, para a preclusão consumativa é o seguinte: praticou o ato? Praticou. Então, o ato está consumado. Não dá para praticar ele novamente. Não dá, inclusive, para alterar ele, acrescentando, por exemplo, uma temática que tornaria o ato mais robusto, melhor argumentativo. Enfim, eu não posso alterar o ato processual depois que ele foi praticado, nem posso praticá-lo novamente. Essa é a preclusão consumativa. Já a preclusão lógica, veja só, lógica é a perda do direito de praticar o ato processual em razão da prática de um ato anterior, que seja incompatível com o ato que se pretende realizar. Veja, eu pratiquei anteriormente um ato que é logicamente incompatível com um outro ato posterior. Então, eu não posso ir contra os meus próprios passos. Se eu já pratiquei um ato que é incompatível com o ato futuro, eu não posso praticar aquele ato futuro, tá certo? Exemplo, para ficar bem claro aqui, artigo 1000 do Código de Processo Civil. Diz que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E o parágrafo único diz que considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, veja, aqui nós estamos tratando da preclusão lógica.
Porque se eu aceitei a decisão, logicamente eu não posso recorrer. Seria algo incompatível com a minha aceitação prévia, ok? Então, beleza, 3 tipos de preclusão conforme lição tradicional. Agora, e esse artigo aqui? Qual preclusão que ele está tratando? Ele nos traz a preclusão temporal. Isso nós verificamos por essa expressão inicial, decorrido o prazo, tá bom? Então, nós estamos tratando no artigo 223, caput, da preclusão temporal. E o que acontece segundo esse caput? Acontece que, se decorreu o prazo, extingue-se, olha só, extingue-se o quê? Primeiro, o direito de praticar o ato processual. Ok, perfeito, básico. E segundo, também a possibilidade de emendar o ato processual. Talvez você esteja se perguntando, mas professor, você acabou de falar que por causa da preclusão consumativa, não se pode alterar o ato depois, não é verdade? Sim, é verdade, perfeito. Mas entenda que existem lá no Código de Processo Civil alguns dispositivos que excepcionalmente permitem uma emenda de ato processual. Então, o que nós estamos lendo aqui no 223 é que, no caso de haver a possibilidade de emenda de ato processual, conforme qualquer dispositivo que você encontrar no Código de Processo Civil sobre o tema, no caso do Código de Processo Civil, então, autorizar a emenda, se decorrer o prazo autorizativo da emenda, ocorre também a preclusão temporal. Veja aqui esse artigo 303, parágrafo 6º. Diz que, caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Olha só, então, nós temos aqui nesse dispositivo um caso em que é permitida, que é possível uma emenda da petição inicial, certo? E, nesse caso aqui em específico, o juiz determina ali a emenda da petição inicial. Se a parte não emenda dentro do prazo, o que acontece? Acontece a preclusão temporal e automaticamente o processo será extinto sem resolução do mérito. Não dá para emendar fora do prazo legal, tá bom? Então, nessa expressão emenda, eu quero que vocês entendam que é só naqueles casos que o próprio código admite que o ato seja emendado. Existem alguns casos específicos que há previsão de emenda. Então, se por um acaso passou o prazo da emenda, aí não dá mais para emendar. Aí ocorreu a preclusão temporal. Legal. E nós percebemos que essa preclusão temporal ela ocorre independentemente de declaração judicial, ou seja, ela é automática, tá bom? Então, decorreu o prazo, automaticamente está extinto o direito de praticar o ato, ou naqueles casos que o Código de Processo Civil admite a emenda, também de emendá-lo. E aí, nessa expressão final aqui, nós vemos o quê? Em laranja na tela de vocês. Nós vemos que fica assegurado, porém, à parte, provar que não o realizou por justa causa. Ou seja, se comprovada justa causa, o que vai acontecer? Vai acontecer que será afastada a preclusão temporal, certo? Então, se comprovada a justa causa, será afastada a preclusão temporal. Ora, e o que é justa causa? Aí nós vamos para o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º nos ensina o que é justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Veja só, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Vamos destacar aqui. Olha só, em primeiro lugar, alheio à vontade da parte, ou seja, não pode ser culpa da parte. Não pode ser decorrência de uma desídia da parte, de uma parte ali que não teve os cuidados necessários. Não, não é culpa dela. É algo alheio à sua vontade. E que o quê? E que a impede de praticar o ato tanto por si mesma quanto por mandatário. Detalhe importante, tanto por si mesma quanto por mandatário.
Inclusive, se você acompanhou aulas anteriores, você viu que existe no artigo 197, parágrafo único do Código de Processo Civil, um dispositivo ali que traz exemplos de situações que configuram justa causa. Então, por exemplo, problema técnico do sistema pode configurar essa justa causa, bem como erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos. Então, veja, se porventura houve um problema técnico do sistema que impediu a parte de praticar o ato por si ou por mandatário, nós temos uma justa causa. Veja que o problema técnico do sistema é um evento alheio à vontade da parte. Da mesma forma, se porventura o auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos errou ou omitiu-se e, em razão de sua omissão ou do seu erro, isso impede que a parte pratique o ato por si ou por mandatário, nós também teremos uma justa causa. Note que a ação ou omissão aqui do auxiliar da justiça, mais uma vez, repito, é um evento alheio à vontade da parte, tá? Então, beleza. Se configurada a justa causa, é afastada a preclusão temporal. E aí, o que acontece se eu afasto a preclusão temporal? Pessoal, a consequência está no parágrafo 2º. Nós já lemos que, se verificada a justa causa, o que acontece? O juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinalar. Então, se verificada a justa causa, o juiz vai lá e fixa um prazo para a prática daquele ato. Perfeito? Parênteses para vocês. Só um acréscimo aqui, tá? É possível que a própria parte, no momento em que argumenta a justa causa, na sequência já apresenta o ato processual. Aí o juiz simplesmente diz, olha, reconheço a justa causa e aceito o ato praticado, tá certo? Então, pode acontecer que, ao invés de só arguir a justa causa, a parte argumenta a respeito da justa causa e logo na sequência diz, olha, se aceito a justa causa, segue aqui meu ato. Então, pode acontecer que ela já faça naquele momento. Mas, se não o fizer, se só arguir a justa causa, aí é definido aqui que o juiz faz o quê? Ele fixa um prazo, olha, reconheci que houve justa causa, que houve evento alheio à vontade da parte, que a impediu de fato de praticar o ato por si ou por mandatário, então eu vou definir aqui um prazo para que essa parte pratique o ato pendente. E aí, o que acontece se porventura o juiz se omitir no momento de definir o prazo? Então imagina que o juiz faz o seguinte, ele reconhece, de fato houve justa causa, tá? De fato eu reconheço, mas ele não define o prazo que a parte tem para praticar o ato processual. Como é que funciona? Pessoal, por isso é importante o estudo sequencial dos artigos. Por isso que é importante a noção sistemática do código. Nós já estudamos esse tema aqui no curso. Nós vimos que o artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil diz que, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, se porventura o juiz reconheceu a justa causa, mas não definiu o prazo, o que acontece? O prazo será de 5 dias em razão dessa previsão genérica aqui do artigo 218, parágrafo 3º. Vamos lá, vamos avançar aqui. Trouxe um julgado aqui do STJ e vamos ler ele aqui juntos. Diz que, para que seja considerada a justa causa, é indispensável que o impedimento ocorra durante o curso de prazo e haja relação direta entre o fato e a impossibilidade de praticar o ato dentro do prazo legal. Então vamos lá, para que seja considerada a justa causa é indispensável o quê? Que o impedimento ocorra durante o curso de prazo, tá bom? Então não adianta o impedimento ser anterior e não ter persistido ali durante o curso do prazo ou ser posterior ao prazo. Óbvio, tem que ser durante o curso do prazo. Até porque, como nós vimos, a justa causa é aquele evento que impede a prática do ato processual. Então, se o fato ali não tem relação direta com o período em que o prazo transcorria, óbvio que eu não vou ter que reconhecer justa causa ali. Só há justa causa se o problema ocorreu durante o curso do prazo. Além disso, deve haver o quê? Relação direta
entre o fato e a impossibilidade de praticar o ato dentro do prazo legal. Então, também é necessária ali uma relação de causa e efeito, de que aquele fato caracterizador de justa causa impossibilite a prática do ato dentro do prazo legal, tá certo? Então, é necessário que seja durante o prazo e também é necessário que haja uma relação de causa e efeito. Vamos avançar aqui. Trouxe uma pergunta para vocês. Aqui diz: qual o prazo que a parte possui para alegar e comprovar a justa causa? Legal, professor. Então, você comprovou aqui para mim que, conforme o Código de Processo Civil, existe a possibilidade de justa causa e a parte pode arguir essa justa causa. Mas até que momento que ela pode arguir a justa causa? Como é que isso funciona? Porque certamente essa parte não vai ter prazo indefinido para arguir a justa causa quando bem entender. Bom, pessoal, não há uma previsão específica aqui no Código de Processo Civil. Diante disso, o STJ já se debruçou sobre o tema e, nesse julgado aqui, vamos ver o que ele definiu. Em primeiro lugar, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil antigo, ou o caso aqui do 223 do Código de Processo Civil novo, que é o que estamos lendo, decorrido o prazo para a interposição do recurso, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto se a parte comprovar a ocorrência de justa causa. Perfeito. E, segundo consolidada jurisprudência, a tempestividade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador. A justa causa, porém, justificante da interposição do recurso extemporâneo, deve ser comprovada na vigência do prazo ou até 5 dias após a cessação do impedimento. Sendo intempestivo o recurso interposto pela hora agravante, por não ter sido protocolado dentro do prazo legal, apresenta-se descabido o argumento da existência de força maior, pois a recorrente apenas apresentou seus motivos sobre a alegada justa causa dias após a interposição do agravo interno extemporâneo. Então veja que naquele caso concreto lá, o que tinha acontecido? Tinha acontecido que a parte não interpôs recurso dentro do prazo, interpôs de forma extemporânea, não falou nada sobre justa causa e só depois, lá na frente, que ela foi arguir, olha, não, tinha uma justa causa lá, tá? Por isso que eu apresentei o recurso fora do prazo. O STJ disse, não, isso é errado. Por que é errado? Porque conforme está em verde na tela de vocês aí, olha, a justa causa, ela deve ser comprovada na vigência do prazo ou em até 5 dias após a cessação do impedimento. Então, a justa causa é uma situação que impede a prática do ato dentro do prazo, então ela tem que ser comprovada até 5 dias após a cessação do impedimento, ok? Entenderam? Pessoal, como eu disse para vocês, essa aula aqui ela ficou muito extensa, tá? Então, eu ensinei para vocês aqui nesse momento noções mais gerais sobre esse artigo 223, tá? Na próxima aula, nós pretendemos aprofundá-lo e ver, inclusive, bastante jurisprudência, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que estejam gostando do curso. Por favor, curtam, comentem e se inscrevam. Nos vemos na próxima aula.